Olá, pessoal! Tudo bem? Bora lá para mais uma live aqui do nosso Start Rotulagem. E hoje mais um perguntas e respostas aqui para vocês, baseado na nossa aula 2 do Start. Quero saber, já me contem aqui, quem estiver ao vivo comigo, quem é que já assistiu a aula 2? Se vocês gostaram, o que vocês acharam dos pilares para um rótulo correto? Qual é o pilar que você já faz? Qual é o pilar que você ainda precisa trabalhar mais? Quero saber. A aula 2, gente, é a minha aula preferida, assim, do Start. Normalmente, a aula preferida de todo mundo é a aula 3, mas eu gosto muito da aula 2 porque eu acho que ela é realmente a base. Ali tá, tipo, o começo mesmo. Ali tá, assim, o que a pessoa precisa saber para se encontrar na rotulagem, para saber o que fazer, por onde começar. A aula 2 é sobre isso. Então eu gosto muito dessa aula. Tô vendo aqui que me explica, é Laila ou Laila? Pra eu não falar errado o seu nome, mas acho que é Laila. Falou que adorou, que foi bom demais, que já assistiu. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que tá aqui. E a aula 2 é mesmo assim o começo, o passo a passo para um rótulo correto. E isso normalmente não geram tantas dúvidas, Laila, tá? E isso normalmente não geram tantas dúvidas quanto, por exemplo, a aula 1, que é a aula de erros, e a aula 3, que vai ser sexta-feira, né, amanhã. Mas as dúvidas, elas são muito pertinentes, assim, são dúvidas muito mais abrangentes da área de rotulagem. Então, vamos lá que eu vou começar a responder as dúvidas de vocês. Lembrando que quem estiver aqui ao vivo, que não tiver mandado a dúvida na caixinha, pode mandar aqui durante a live, só usa esse balãozinho com pontinho de interrogação, tá bom? Boa noite, Leila. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Cálculos. Perguntas de processo, né? Então vamos começar aqui. Existe algum cálculo para saber quanto de açúcar na kombucha depois de pronta? E isso é uma pergunta que aparece bastante e que agora ela vai ser realmente muito importante. Por quê? Porque kombucha vai precisar declarar tanto açúcar total quanto açúcar adicionado na nova tabela nutricional, né? Então essas informações realmente vão ser bem importantes para o processo mesmo, entender esse processo para saber como declarar. E a kombucha precisa prestar atenção porque assim, ela tem açúcar adicionado. Se a gente pensar só na produção, se a gente pegar só a formulação, então quais ingredientes vão ali no seu kombucha? A gente vai ver que sim, que ela tem. A gente não consegue fazer live com o cabelo solto, peraí. A gente vai ver que sim, que tem açúcar. Mas o que acontece? Esse açúcar, ele é tipo alimento, né? Ali para que a kombucha seja fermentada. Então ele é consumido durante o processo. E aí é importante a gente saber se ficou realmente algum açúcar no final, porque se ficou, se tem ali um açúcar remanescente, a gente precisa declarar, tá? Então, assim, a forma de você saber, principalmente no kombucha, porque esse açúcar é consumido por uma fermentação, é através de análise. Você vai ter que fazer análise. E aí você pode pedir nos laboratórios de alimentos essa análise, um perfil de açúcares, então eles normalmente vão analisar ali os principais mono e disacarídeos, ou na verdade acho que só monossacarídeos, quando você pede perfil de açúcares. Ou então você pode pedir um açúcar específico, então eu quero saber quanto tem de sacarose aqui no meu produto, eu quero saber quanto tem de frutose aqui no meu produto. Os laboratórios de análise fazem isso, tá? Inclusive, isso é tão importante que que foi até liberado hoje, né? Uma das mesas redondas que a gente vai ter no RAXP, que vai ser um evento totalmente dedicado à nova rotulagem nutricional, vai ser com a Eurofins. Então, a Eurofins é uma dos nossos patrocinadores e eles vão ter uma mesa redonda para falar justamente sobre análise, gente. Então, análise de composição nutricional, análise de açúcares, análise de sódio, análise de gorduras, como pedir essas análises, como essas análises são feitas, como ler os resultados.
Então, vai ser muito legal essa mesa redonda. A gente queria muito, muito, muito levar essa parte de análises também para o RAXP. E aí, a Eurofins embarcou com a gente, topou apoiar o projeto. Então, eles são nossos patrocinadores e estarão lá, tá? Mas respondendo a pergunta, nesse caso do kombucha, eu acredito que a melhor forma para você saber se é açúcar remanescente é análise mesmo, tá? Fazer isso na teoria vai ser muito difícil, ok? Sou estudante de nutrição. Só posso atuar após a formação? Como já me inserir nesse nicho? Então, é o que eu costumo dizer, né? Querendo ou não, rotulagem, atuar com rotulagem, fazer consultoria ou estar dentro de uma indústria é uma função de um nutricionista. Essa é uma das funções da sua profissão. E aí, o que a gente não pode fazer enquanto a gente não é formado? Exercer a nossa profissão, certo? Então, você não pode exercer a profissão de nutricionista, de engenheiro de alimentos, de tecnólogo, de médico, de veterinário, de zootecnista, nenhuma. A gente não pode exercer a nossa profissão antes de estar formado, tá? Então, eu particularmente te aconselharia a não começar a exercer a sua profissão de nutricionista antes de se formar. Agora, você pode e deve sim já começar a se inserir nesse mercado para você já ganhar experiência, para você já conhecer pessoas, fazer networking. Então, você pode fazer isso através de um estágio. Então, você pode procurar um estágio dentro de uma indústria ou de um serviço de alimentação onde a rotulagem esteja incluída. Você pode trabalhar junto com alguma outra profissional que você conheça. Então, às vezes, você tem alguma colega nutricionista, alguma veterana que já se formou, que às vezes nem trabalha especificadamente com rotulagem, mas ela faz rotulagem de vez em quando. E aí você fala, olha, a hora que você for fazer rotulagem, você me chama, deixa eu te ajudar, deixa eu ver como é. Você pode procurar auxiliar uma consultora. Então, tem uma consultora aqui na minha cidade, ou tem uma amiga minha que trabalha com consultoria e ela faz rotulagem. Ajuda ela, né? Ela que vai ser a responsável, porque ela é a profissional formada. Mas nada te impede de estar ali junto, de perguntar, de ajudar. Eu só não faria por si só, sabe? Sozinha, começar a fazer rotulagem antes de formada. Eu não faria isso, porque eu entendo que é exercer a profissão ilegalmente, tá? Mas tem como... Gente, minha unha tá o caos, né? O caos. Só resume minha semana, no caso, essa unha. Mas acho que você pode se inserir sim, com estágios, auxiliando outros profissionais, enfim, tá? Dúvidas da vigência da rotulagem. Gente, se vocês entrarem aqui, mesmo que vocês não querem... Oi, Bino! Empresa Júnior, verdade, Laila. Até apareceu aqui, né? Uma pergunta sobre empresa júnior. Eu até falei que eu não sabia muito bem como funcionava, porque né? Não participei da empresa júnior da minha faculdade. Mas assim, empresa júnior também, porque o que são? São estudantes que têm a supervisão de um profissional. Então, esses estudantes podem executar os trabalhos porque eles estão sendo supervisionados. É uma ótima opção também, de fato. Eu ia falar que aqui nesse balãozinho com pontinho de interrogação, além de conseguir mandar a pergunta de vocês conseguem ver as perguntas que foram enviadas. E aí vocês podem curtir as perguntas. Então, se tiver uma pergunta ali que você queira muito que eu responda, curte ela, que daí ela aparece primeiro pra mim, tá? Então, a dúvida foi: dúvidas na vigência da rotulagem. Qual é a dúvida da vigência da rotulagem? É preciso que seja uma dúvida mais específica. É uma dúvida para saber se a legislação está em vigor? É uma dúvida para saber se o rótulo está em vigor? Como que é? Que dúvida que é? Se rotulagem é só para nutricionista? Não, eu mesma não sou nutricionista, sou engenheira de alimentos. Como saber se o estabelecimento está passando as informações corretas? Essa é uma boa dúvida.
Na aula 2 eu falo sobre isso, né? Que a gente precisa ter as informações do estabelecimento, a gente precisa entender como o produto é feito, onde ele está inserido, enfim, a gente precisa entender todo o processo de produção, né? Daquele alimento que a gente vai fazer a rotulagem. E aí, gente, não tem muito como saber se o estabelecimento está passando as informações corretas, tá? O que eu faço como consultora? No meu contrato tá escrito, desculpa, no meu contrato tá escrito que eu não sou responsável pela idoneidade das informações que eles me passam. Então, eu não sou a responsável por verificar se tudo aquilo está correto ou não. Então, assim, quando eu vejo algo que me parece estranho, eu questiono, eu pergunto se eles têm certeza, peço alguma documentação, peço alguma coisa assim que possa comprovar aquilo. Mas no meu contrato fica muito claro que eu não sou responsável pela idoneidade, porque não tem como saber, de fato. Às vezes, se você está dentro da indústria, se você vai até lá, você ainda consegue verificar. Tipo, o produtor te fala, né? O dono da fábrica fala: ah, não, eu não tenho nenhuma contaminação cruzada, não, aqui. Se você está dentro da indústria, você consegue ver. Como que você não tem contaminação cruzada? Esse seu produto aqui não vai nada de trigo e aqui tem uma farinha de trigo junto. Como que você não tem contaminação cruzada? Agora, se você não está dentro da indústria, é uma questão de questionar. Então, fazer as perguntas certas. Não é assim: oi, você tem contaminação cruzada? Às vezes, o proprietário nem vai saber o que é uma contaminação cruzada, ou ele só vai pensar assim: acho que não sei muito bem onde eu posso ter contaminação cruzada ou não, e vai falar que não. Então, assim, esse questionamento precisa ser mais direcionado. Então, assim, o que mais que você produz aqui? Tem algum outro produto que é feito nessa mesma linha de produção? Qual é a composição desse outro produto? E onde fica armazenado as suas matérias-primas? Ali não tem nenhuma contaminação cruzada? Então, assim, você tem que saber fazer as perguntas certas. Agora, saber 100% se aquelas informações estão corretas ou não, às vezes a gente pega também umas coisas muito estranhas. Então, já aconteceu de eu receber o que seria uma tabela nutricional de um dos ingredientes e aquilo não fazia o menor sentido. Tipo assim, como se fosse uma tabela nutricional de ovo e aí tinha 10 gramas de carboidrato e, sabe, 2 gramas de proteínas. Então, você fala: olha, essa tabela nutricional aqui não condiz com o ovo, isso aqui tá muito estranho. E aí a pessoa: não, é isso aí mesmo, porque o produtor de ovo me passou essa tabela nutricional e é essa. E você fala: olha, isso aqui não está de acordo. Se a gente pegar aqui na TACO, se a gente pegar aqui na IBGE, na TBCA, enfim, olha aqui a composição do ovo. Olha como essa tá diferente, essas informações estão estranhas. E se a pessoa bater o pé e falar: não, é para usar essa aí, tudo bem. Eu vou deixar claro que eu usei uma tabela, que aqueles valores estão estranhos e que a pessoa que quis usar. E aí eu uso. A idoneidade da informação é dele. Então, assim, tem essas questões, tá? Mas não tem muito como você saber se tá 100% certo. Se a porcentagem de VD der 4,45 gramas, gramas não, né? 4,45%. Arredondo para 5% ou mantenho 4%. Preciso colocar o símbolo de porcentagem em cada número? Então, se der 4,45, eu arredondaria para 5, tá? Hoje, a gente não tem essa regra de arredondamento. Hoje, tanto se você arredondasse para 4 quanto para 5, não faria a menor diferença, tá? Na nova rotulagem nutricional, tem essa regra do arredondamento de casa decimal. Então, é que assim, na verdade, você olharia só para a primeira casa decimal. Porque porcentagem de VD a gente não pode ter nenhuma casa decimal, vai ser sempre um número inteiro, né? E quando é para usar número inteiro, pelas regras da nova rotulagem, a gente olha só para a primeira casa decimal. Então, era para você excluir esse 5 e olhar só para 4,4. E 4,4
seria 4, porque a segunda casa decimal é menor que 5, então você mantém a unidade. Então você manteria 4%, tá? Isso na regra da nova rotulagem. Mas assim, a partir do momento que eu vejo esse 45, eu tenho muita vontade de arredondar ele para 5 e aí 4,5 já é 5. Então eu acho que hoje, só para o meu bel prazer, eu colocaria 5, mas na nova rotulagem ficaria 4, tá? Mas hoje, na verdade, não faria diferença, 4 ou 5. E preciso colocar o símbolo de porcentagem em cada número? Não, não precisa. Porque o título, né, da coluna já explica que aquilo ali são números em porcentagem. Então, você não precisa repetir, tá? Como cobrar R$750 por rótulo? Essa pessoa viu meus stories hoje. Cobrar R$750 por rótulo é fácil. Você coloca na proposta e envia. Você pode cobrar até R$10.000 por rótulo. Você coloca lá R$10.000 e envia a proposta. Isso é fácil. O complicado é você achar alguém que queira pagar no seu serviço R$750 ou R$10.000, né? Gente, eu acho que não tem segredo. Eu até falei isso nos stories hoje. A ideia de caro e barato, ela é muito relativa. Porque assim, eu posso achar 700... Vamos sair da área de rotulagem um pouco. Vamos levar para algo que todo mundo faz, tá? Então, sei lá. Comida, pão, tá? Pão de forma. Se a gente vai no mercado, tem pão de forma de R$5 a R$20. Tem para todo mundo ali, né? Então, assim, aí se eu pegar e falar pra você, R$15 num pão de forma, é caro ou é barato? Não sei, tem gente que vai achar barato, tem gente que vai achar caro, tem gente que vai achar um absurdo pagar R$15 num pão de forma, tem gente que vai pagar R$15 num pão de forma sem problema nenhum. Então isso é tudo muito relativo. O que conta, além do poder aquisitivo, obviamente, que faz diferença, principalmente no caso do pão, é o valor que a pessoa que vai pagar enxerga naquilo. Então, assim, se eu nem gosto de pão, eu não vou pagar R$15 num pão de forma. Talvez eu não queira pagar nem 5. Mas se eu tenho que comprar um pão, eu vou comprar o mais barato, porque eu nem gosto de pão. Agora, eu gosto muito de pão. É tipo assim, o meu prazer na cozinha é comer um pão, né? Igual o Arthur Aguiar no BBB. Então, assim, eu adoro pão. E eu gosto muito desse pão de R$15. Então eu vou comprar o pão de R$15, sim, e pra mim tá tudo bem. Eu vou comprar outra coisa mais barata, mas o pão eu vou comprar aquele de R$15 porque eu gosto dele. Porque eu vejo o valor agregado nesse pão. É até o que a Lorena mandou aqui, ó. Acho que depende do valor que agrega aquilo. Exatamente. Então com o rótulo é a mesma coisa. Se você chegar vendendo o seu rótulo, o seu conhecimento, o seu trabalho como se fosse nada, se nem você sabe o valor dele, se nem você sabe para que ele serve, se nem você sabe quais são as vantagens que o seu cliente vai ter se ele fizer o rótulo correto, se ele fizer aquele trabalho com você, por que ele vai querer pagar R$750 se tem gente fazendo por 50? Agora, é o que eu falo. Se você cria essa consciência, se o cliente entende tudo que você vai entregar para ele, se ele entende a importância desse rótulo, se ele entende tudo que está por trás desses R$750, aí a hora que ele para analisar, ele fala, ok, vale. Tipo assim, tudo bem, eu posso pagar, tipo, eu tenho esse dinheiro e vale. É a mesma coisa, gente. Isso é assim com tudo que a gente vai comprar. Com tudo, tudo, tudo. Desde serviço a produto, a coisas básicas, a luxos. Tudo. Essa relação de caro e barato é muito subjetiva. Muito, 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 muito. E não é nem assim, R$50 é caro, R$20 é barato. Não, é pra quê? E pra quem? Entendeu? Um sofá por R$50 é barato. Pra mim. Pra outra pessoa pode ser caro. Entendeu? Então isso é muito relativo. A questão é você fazer o seu cliente entender que tudo aquilo que ele vai ter, que você vai trazer para ele, vale o preço que você está cobrando. E isso não vai acontecer sempre. Você vai ter propostas negadas, sim. E às vezes vai ser por valor, sim. E às vezes não é nenhuma questão que você não conseguiu passar, que aquilo valia.
Às vezes é uma questão que a empresa não tem aquele dinheiro, que a empresa que você está falando não tem aquele dinheiro. Então, e é muito o que eu falo também, por exemplo, às vezes vem gente querendo vida de rotulagem e aí a hora que sabe o valor fala, nossa, que caro, então, meu Deus, tudo isso. Caro pra quem? Caro pra você, porque talvez você não viu o valor do curso, talvez você não conheça o curso o suficiente para saber que ele vale esse preço. Então, assim, ou então, e assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu falo, gente, tudo, depois que você já tem as suas necessidades básicas, que é um teto na tua cabeça pra você dormir, comida na geladeira pra você não morrer de fome, água, luz, essas coisas básicas mesmo que a gente precisa para viver bem, o resto tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Porque, não tem dinheiro para fazer o curso, mas tem dinheiro para viajar. Não tem dinheiro para fazer o curso, mas tem dinheiro para comprar roupa. Não tem dinheiro para fazer o curso, mas tem dinheiro para jantar fora toda semana. Não tem dinheiro para fazer o curso, mas tem dinheiro... Entenderam? Tá errado? Eu não posso viajar, não posso comprar roupa, não posso sair para jantar porque eu tenho que fazer um curso? Não, óbvio que não. Cada um faz o que quer com o dinheiro, gente. Inclusive, se você não quiser ter um teto na tua cabeça, quiser viajar... Tudo bem, desde que você não esteja deixando ninguém desabrigado por causa disso, se for só você, tudo bem, mas tudo são prioridades. Então, é mostrar o valor das coisas, é mostrar o porquê que você cobra aquilo, é mostrar todas as vantagens que o seu cliente vai ter ao pagar aquilo para você e também ser uma prioridade dele. Então é isso, é por isso que às vezes dá certo e às vezes não. Mas não é porque 1, 2, 3 falaram que não, que eu vou baixar meu preço. Não, eu sei o que ele vale, eu sei o que eu vou entregar, eu sei a diferença, eu sei as vantagens que eu vou estar trazendo para aquela empresa. Então, assim, o meu valor para fazer tudo isso é esse. É assim, tá bom? O Marcelo falou, quando eu fazia consultoria, fazia um pacote, o rótulo mais comunicado de início de fabricação por 500 e tinha muito serviço. Sim, porque tá barato. Tem isso também, gente. Você tá vendendo muito é porque tá barato. Quer dizer, não tá barato, vai. Tá na média, tá bom. E realmente, tem muito, porque é isso, é a média. É difícil você encontrar um bom serviço por menos que isso. Tem isso. E é o que eu ia falar, gente, aproveitando que eu entrei aqui nesse assunto, que eu acabei não falando nos stories, mas vou aproveitar para falar aqui na live, essa questão das propostas, tá? Eu fiz uma enquete aqui, acho que na terça-feira, que eu tava mandando uma proposta, algumas propostas, tava mandando 5 propostas na terça-feira. O Marcelo cobrava R$500 há 6 anos. Então, pense hoje. Muito bom, maravilhoso, Marcelo. E aí eu perguntei, né, pro pessoal que trabalha com consultoria, óbvio, se a gente tava fechando o ano, né, então foi na segunda, não, acho que foi na terça mesmo. A gente tinha acabado de fechar janeiro, os primeiros 31 dias do ano, e eu falei, quantas propostas vocês já mandaram esse ano, nesses primeiros 31 dias, nesse primeiro mês? Mais do que 15 ou menos do que 15? E eu fiquei chocada, gente, que, tipo assim, 85% das pessoas, eu acho, 85% das pessoas que responderam falaram menos que 15. Isso é muito pouco, tá? Principalmente porque depois, a pergunta seguinte foi assim, dessas propostas que você mandou, qual a porcentagem que, assim, deu certo, que você fechou, que ao menos você está negociando, que não foi negada? Mais do que 50% ou menos do que 50%? E a maioria, de novo, respondeu que menos do que 50%. Então, assim, você mandar só 15 propostas e ainda ter menos do que 50% aceitas é muito complicado, gente. Não dá. Porque, óbvio que tem algumas variáveis. Então, por exemplo, consultoria não é o meu principal negócio. Eu sou CLT e faço consultoria como uma renda extra. Beleza, e talvez você não mande mesmo muitas propostas porque você não tem muito tempo de prospectar cliente. Ou então, eu mando poucas propostas porque hoje vem muito cliente por indicação, só que daí também já é certeiro. Então, assim, eu mandei 10 propostas, mas eu fechei 7. Aí tá muito bom também, entendeu? Então, tem situações. Agora, se você trabalha totalmente com consultoria ou principalmente com consultoria, esse é o seu principal trabalho,
você não tem muitas indicações que vão ser certeiras. Ou então, tipo, igual, pode ser também que você não tenha feito muitas propostas porque sua agenda já tá cheia. E você já tem os seus clientes e não dá mais para pegar cliente, não dá para pegar mais muitos clientes. Então, nesse caso, você também não vai mandar muitas propostas, mas tá certo, porque sua agenda já tá cheia, o dinheiro já tá entrando, né? Agora, se você trabalha principalmente ou exclusivamente com consultoria, você não tá tendo esse monte de indicação, você não tá fechando essas propostas, você não tá com uma agenda cheia, mandar 15 propostas é muito pouco. Isso quer dizer que você está prospectando pouco. Isso quer dizer que você está entrando em contato com poucas empresas. Porque é claro que não são todas as empresas que a gente entra em contato que vai resultar numa proposta. Às vezes a pessoa não quer nem receber a proposta, tá tudo bem, isso acontece. Tem que prestar atenção também se isso estiver acontecendo muito, você não tá sabendo abordar o cliente, tá? Mas assim, gente, é pouco, tá? Então isso é falta de prospecção. Porque eu já mostrei, inclusive no VR Consultoria, que é tipo um complemento do VR para quem quer ver consultoria, que é bem o início, assim, são 5 aulas. Eu falo que eu tinha uma meta, quando eu estava começando na consultoria, de falar com pelo menos 20 ou 30 empresas por dia. Não tem como você falar com ao menos 10 empresas por dia durante 31 dias e enviar só 15 propostas. Não tem como. Então, assim, deem uma pensada nesses números de vocês, tá? Deem uma pensada nisso. Você tem modelos de proposta? No VR Consultoria tem. O VR Consultoria, ele é tipo um módulo extra do VR que você compra a parte e aí lá tem modelo de proposta. Vamos lá. Eu nunca sei o que dizer quando falam que o concorrente faz. Ah, quando tem o famoso lá, mas fulano faz, mas o concorrente faz. Mas se você não sabe o que dizer nesses casos, é muito provável que você não tenha conhecimento suficiente para argumentar. Quando a gente não tem conhecimento sobre qualquer assunto, a gente não consegue argumentar, né? Então, sei lá, alguém chega pra mim e fala: Nossa, você sabia que o ovo tem mais de 75 proteínas diferentes na composição dele? Aí eu falo: Não tem. Aí a pessoa fala: Ué, como assim não tem? Claro que tem. Aí eu falo: Não, não tem. Ela fala: Tem, porque tem estudo que diz, porque. Aí eu falo: Não, não tem. Ela: Ué, não tem baseado em quê? Ah, não sei, mas não tem. Por que eu não tenho argumento pra dizer que o ovo não tem 75 proteínas diferentes? Porque eu não tenho conhecimento. Porque eu não sei sobre as proteínas do ovo, eu não sei a composição do ovo assim minuciosamente para eu conseguir dizer que ele não tem 75 proteínas diferentes. Então, se você vai lá e fala, por exemplo, para o seu cliente, né? Ou dentro da indústria que você trabalha, não pode escrever zero lactose aqui nesse bolo. E a pessoa fala, mas o concorrente faz. Por que eu não posso fazer? E você não sabe responder? É porque você também não sabe por que não pode ter aquele zero lactose no bolo. Então, assim, eu acho que é um pouco de falta de conhecimento técnico isso. É um pouco de falta de segurança, é um pouco de falta de saber as informações mesmo, de saber o porquê que você tá dando essa informação. Por que você falou que não pode? Baseado em quê? Porque você me viu falando? Gente, olha a risada do povo. Porque você me viu falando? Por quê? Entendeu? Então a gente tem que ter uma base, né? Pra explicar, pelo menos. Pra mesmo depois da explicação, o cara pode falar, tudo bem, mas todo mundo aqui da indústria de bolos usa zero lactose, então eu também vou usar. Você fala, bom, ok, a decisão é sua, mas assim, saiba que não pode por causa disso, disso, disso e disso, e que inclusive o rótulo do seu concorrente está errado. Ou então, você vai olhar o rótulo do concorrente e vai falar, sim, mas no caso dele pode mesmo. No seu caso não pode, por causa disso e disso e disso. Então tem que ter isso, tá? Deixa eu ver.
Só o conteúdo gratuito que você oferta já vale o valor do curso. Ah, Cid, obrigada. Eu só não entrei ainda para o VR porque eu queria maratonar os conteúdos do Insta e YouTube antes, mas vou entrar sem maratonar mesmo. Boa, Cid, você entra e você maratona o VR, o Insta, o YouTube, maratona tudo, faz a maratona total. Sou estudante do último período de nutrição. Preciso fazer um curso específico para prestar consultoria? Para prestar consultoria você precisa estar formada, mas curso específico não. Não necessariamente. Todo mundo se joga da ponte, então também vou me jogar. Eu, no caso, prefiro não. O que tem embaixo dessa ponte? O que vai acontecer se eu me jogar ali? Mas quais são as consequências? Quais são as vantagens de eu me jogar? Quais são as vantagens de eu não me jogar? Eu sou essa pessoa. Lígia falou, Aline, eu tive isso. Quando meu chefe falou que porque não pode colocar traços de glúten, aí disse, devido ao que está escrito na legislação, e mostrei pra ele. Então, exatamente, Lígia, é uma questão de explicar. Olha, chefe, então, eu sei que as pessoas usam, mas é que assim, ó, primeiro, traços não existe, glúten é só contém ou não contém. Olha aqui, tem uma lei, tá vendo? Ainda mais a lei do glúten, que é facílima, que tem tipo 10 palavras, né? Então, tipo assim, ó, tá vendo? Tem que ser contém ou não contém, não tá previsto isso, as legislações são positivas, então assim, o que tá escrito aqui pode, o que não tá escrito aqui não pode. Pronto, explicou. Pode usar no rótulo ingredientes de verdade? Não. Não. Você já viu algum alimento feito com ingredientes de mentira? Pode não. Pode ser usado hidróxido de cálcio na fabricação de alimento? Não faço a menor ideia, Pri. Não sei. Teria que olhar se o hidróxido de cálcio é um aditivo permitido. Você pode olhar na RDC 45 de 2010, se ele tá lá, ou na legislação específica do seu alimento para ver se ele é um dos aditivos permitidos, tá? Mas assim, não sei, não sou ampla conhecedora de aditivos para te responder assim. Como posso fazer para saber em que categoria um produto se enquadra? No caso é o guanciale. Ele vai ser produto de origem animal, vai ser um bacon, provavelmente. Você tem que ver os RT e Qs, ver se tá ali, tá? A carne moída, segundo a IN75, tem porção de 100 gramas e a medida caseira é unidade, correto? Não sei, teria que olhar a IN75, não estou com meu notebook aqui. Mas unidade? Acho estranho. Caulinha, se não se enquadra em bacon o guanciale, você pode ver se ele não vai entrar como... Ele é produzido aqui ou ele é importado? Tem várias coisas que você tem que ver, mas isso aí você precisa se resolver com o mapa, tá? Porque é um produto de origem animal, então de qualquer forma ele vai ser regulamentado pelo mapa. Procura o serviço de inspeção da sua cidade ou do seu estado, entre em contato com o mapa para perguntar. Se ele é produzido aqui e ele não é bacon, ficou mais complicado para você, viu? Porque ele... Você vai ter que enquadrar ele em algum produto de origem animal. E aí, nossa, é complicado mesmo. Você tem que procurar orientação no serviço de inspeção da sua cidade ou do seu estado. RTIQ não é só para produtos de origem animal, mas é que normalmente todos os produtos de origem animal têm e normalmente os outros produtos não têm, mas não é exclusivo não, tá? Nossa, eu teria que pensar nessa questão do guanciale, Caulinha, não sei te responder assim de bate-pronto, ainda mais se ele não se enquadra no RTIQ de bacon, tá? Mas você vai ter que enquadrar ele como algum produto de origem animal. Pede essa orientação no serviço de inspeção, porque tem que saber exatamente o que seu produto é, entendeu? Ver o que é um guanciale fora, qual é a especificação. Ele não vai ser guanciale, porque a gente não tem guanciale aqui. Então, no máximo, ele vai ser tipo guanciale. Tem muitas questões aí, não é tão simples, tá? Minha formulação tem maionese nos ingredientes. Posso declarar alérgicos? Pode conter leite? Como declarar? Depende, sua maionese tem leite? Se sua maionese tiver leite,
você vai declarar alérgicos contém leite, né? Se tiver leite em pó, você vai declarar alérgicos contém derivados de leite. A carne moída tem RTIQ próprio. Sim, a carne moída sim, mas tô falando de guanciale. A pergunta da carne moída era de tabela nutricional. Então, a carne moída, segundo a IN75, tem porção de 100 gramas. Tá bom. E a medida caseira é a unidade, correto? Não sei, achei estranha essa medida caseira pra carne moída. Achei estranho. Não sei. Mas também não sei qual poderia ser outra, porque às vezes vai ser unidade mesmo, porque você vende a carne moída num pacote, né? Então vai ser tipo meia embalagem, um quarto de embalagem. Pode ser, faz sentido sim. Até que faz sentido ser unidade, sim. Tem leite, mas a quantidade é pouca. Não importa a quantidade para declaração de alergênicos. Se tem leite, então vai ser contém leite. Pode conter é só se fosse contaminação cruzada. Eu já posso mudar os rótulos para a nova legislação? Gente, todo dia eu recebo essa pergunta. E quando entrar em vigor eu tiver sobra de embalagem no rótulo antigo, posso ter problema com as fiscalizações? Não, vê o post aqui que tem sobre adequação, prazo de adequação, tá? E se o seu rótulo for para o mercado antes de outubro de 2022, você não pode usar a nova rotulagem nutricional ainda. Trabalhar com rotulagem não é só fazer os cálculos e demais informações, vai além? Trabalhar com rotulagem pode ser só fazer os cálculos e todas as informações do rótulo, mas pode ser também fazer a arte, pode ser participar da escolha das matérias-primas dos produtos, porque vai refletir na rotulagem lá na frente, pode ser participar do desenvolvimento dos produtos não com o conhecimento de P&D, mas sim com o conhecimento do que aquela formulação pode ter, o que aquela formulação não pode ter. Porque tudo isso a gente tem em legislação e tudo isso vai refletir no rótulo. Então, por exemplo, estou fazendo um produto que eu quero chamar de vegano. Ah, mas tenho várias matérias-primas aqui com contaminação cruzada de leite, de peixe, de ovo. Então, tem que olhar, porque isso vai estar no seu rótulo depois. Pô, eu quero fazer um produto que é super natureba, good vibes, não sei o que lá. Ah, mas tem matéria-prima transgênica. Tem que olhar, porque isso vai estar no seu rótulo lá no fim, tá? Então, pode ser só o cálculo de tabela nutricional e de mais informações, mas normalmente é um trabalho bem mais profundo, tá? Posso declarar contém lactose na linguiça com queijo? Não é pode, deve declarar contém lactose na linguiça com queijo. Na verdade é assim, ó, você precisa saber quanto de lactose tem, tá? Então, fazer a análise seria o melhor, análise do produto final, mas não necessariamente. Você pode descobrir quanto de lactose tem no seu queijo, quanto de queijo tem em 100 gramas da sua linguiça com queijo. E aí você precisa saber quanto de lactose tem em 100 gramas da sua linguiça com queijo. Se for mais do que 100 miligramas de lactose, você precisa declarar contém lactose, não é nem posso, é deve. Se tiver menos de 100 miligramas, aí não. Só que assim, 100 miligramas é bem pouco, tá? Então assim, considerando que você não... que você realmente tem queijo na linguiça e não é uma enganação, provavelmente você vai ter que declarar. A partir de 9 de outubro eu não posso embalar o meu produto com o rótulo atual? Pode, gente. Vejam esse post de prazos de adequação no feed. Por favor, ele é recente. Tipo, não precisa nem procurar no feed. Foi um dos últimos, ele foi essa semana. É prazos de adequação para a nova rotulagem nutricional. Por favor, vejam lá. É importante entender isso. Na minha empresa, vendemos pó para fundir. Como devo fazer a tabela nutricional para a nova rotulagem, já que o fundir é consumido com leite? Você vai seguir todas as regras de alimentos que precisam de preparo para o consumidor, tá? São regras diferentes, inclusive, precisa prestar atenção. Mas quando você estiver estudando a nova rotulagem nutricional, para esse produto você sempre vai ter que prestar atenção nessa questão de
ser um produto que precisa de preparo pelo consumidor com a adição de outros ingredientes, tá? São as mesmas legislações, o formatinho da tabela vai ser igual, mas como você vai definir os seus 100 gramas e a sua porção, que é o negócio aqui, tá? Gente, eu preciso ir, que o povo tá me esperando pra jantar. Onde posso aprender mais sobre rotulagem? Aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no Start Rotulagem que tá acontecendo, no grupo do Telegram, que a gente vai começar a postar muito mais lá conteúdo, no Vida de Rotulagem, que é o curso pago, completo, com passo a passo e tudo, lendo as legislações da Anvisa sozinho, se você quiser. Lugar para aprender rotulagem não falta. Como os rótulos errados são penalizados? Multas? Multas também, tá? Mas tem uma legislação que, inclusive, no fim, se você pegar, por exemplo, a RDC 259, a RDC 360, lá no fim da legislação tá escrito que não cumprir aquela legislação é uma infração sanitária segundo lei, nananana, que agora eu não vou lembrar, mas é uma lei que fala todas as consequências que uma infração sanitária, e rotulagem, se você fizer uma rotulagem errada, é infração sanitária, pode ter. E aí vai desde uma autuação, tipo assim, ó, você precisa trocar isso aí, até multas milionárias, recolhimento do produto do supermercado, enfim, ter que descartar todas as suas embalagens, ter que... enfim, pode até fechar a sua fábrica, infração sanitária. Então, assim, tem muitas penalidades. Tem uma lei inteira de penalidades. Gente, é isso. Eu vou porque o pessoal está me esperando, tá? Posso usar o termo ingrediente de verdade? Não. Posso fazer um queijo Minas padrão e escrever no rótulo 0 lactose? Pode. Acho que você complementou isso, mesmo sendo maturado, né? Pode, se você tiver uma redução de lactose, pode. Né? Se você usar uma enzima ou se você usar um leite já 0 lactose. Você não pode simplesmente ter um queijo e escrever 0 lactose sem fazer nada nele. Mas se você fizer, pode sim. Quem deve indicar o uso da INC, consultor ou proprietário? Os dois. Se eu sei que é um produto que cabe uma INC, que o proprietário, né, que o meu cliente vai gostar, eu indico. Eu falo, olha, dá pra gente falar aqui, fonte de fibra, fonte de proteína, 0 calorias, você não quer usar? Eu sugiro. Ou às vezes o proprietário já vem, olha, qualquer alegação que eu puder pôr, eu quero pôr. É isso. Ó, ácido sórbico é acidulante ou conservante? Não sei, porque como eu falei, não sou especialista dos aditivos. Mas ácido sórbico com certeza tem na RDC 45 de 2010, tá? A RDC 45 de 2010, ela é só sobre aditivos e lá tem o nome de todos eles, o número INS e a função. E um aditivo, ele pode ter mais de uma função tecnológica, tá? Então, pode ser que o ácido sórbico, ele seja tanto acidulante como conservante. Pode ser. E aí você vai ter que saber o porquê que você está usando ele no seu produto. Então, você está usando ele com a função de acidulante ou de conservante? Aí você que tem que definir, tá? Se ele já não tem lactose e não tem pra onde reduzir, aí você não pode falar que é 0 lactose, não. Gente, é isso, vou tá? Como eliminar o glúten de uma sala de produção? Só a lavagem e sanitização é suficiente? Não, de jeito nenhum. Não é, precisa fazer programa de controle de alergênicos, mas aí você tem que contratar uma empresa especializada. Eu não sei como que elimina glúten, não. Ainda mais glúten, que é o mais difícil de eliminar. Tá? Aline, tenho dúvida em relação à denominação de venda de peixe fresco. Nesse caso, preciso colocar o nome científico também? Precisa. Inclusive, estou trabalhando com rotulagem de pescado. É isso, gente.
tem no mercado e o cliente insiste. Então, é aquilo que eu falei sobre quando o cliente fala que todo mundo faz. Vai de você explicar. Explica pra ele por que não pode. Explica pra ele por que não faz sentido. Explica pra ele que ele não tá fazendo nada diferente no produto dele. Às vezes o cliente dele tá, o concorrente tá, entendeu? É aquilo que eu falei. Às vezes o cara tá colocando a enzima lactase no queijo dele. E aí, tudo bem. E aí o dele é zero lactose e o seu não é. Entendeu? Não tem essa. Não tem essa. Porque zero lactose não é uma INC ainda. Vai passar a ser uma alegação ano que vem, tá? Hoje não é. Vê a RDC 135, vê tudo, entenda aonde a gente pode usar zero lactose, explique para ele. E aí, se mesmo assim ele quiser continuar, aí o problema é dele. O risco é dele, foi avisado. Deixe bem claro, deixe bem registrado em todos os lugares que você falou que não podia. Se ele colocar, o risco é dele. Tá bom? É isso então, gente. Vou-me. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui comigo ao vivo nessa quinta-feira para mais uma live de perguntas e respostas. Amanhã tem aula, tá, gente? Então amanhã tem a nossa aula número 3 do Start. Amanhã é análise de rótulo, então assim, é a aula que todo mundo mais gosta. Então não percam, que é uma análise de rótulo. E aí no domingo a gente se encontra. Domingo tem live às 19 horas lá no YouTube, tá, gente? A live de domingo é no YouTube, não é aqui no Instagram. E eu vou abrir as inscrições do Vida de Rotulagem. Então espero todos vocês lá, espero que vocês gostem do Start. Quem ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, assistam, elas ficam disponíveis só até domingo, tá? Essas lives de perguntas e respostas, elas estão ficando disponíveis na comunidade do Facebook do Start. E domingo a gente se vê, tá bom? É isso, gente. Um beijo, boa noite pra vocês, boa semana. Tchau, tchau.